E eu creio que Deus vai falar na sua vida nesta noite. Quem está pronto para ouvir, diga amém. E o texto é um dos textos que nós memorizamos da nossa campanha de 40 dias. É Filipenses 4:4. Este versículo simples é o versículo base que eu quero deixar com você, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu digo para vocês, alegrai-vos. Aquela tradução, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai. Regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai. O que é que o escritor, o que é que Paulo está dizendo para nós? Mais ou menos assim: vocês precisam estar sempre alegre em Deus. E eu digo de novo para vocês, estejam sempre alegres. A palavra sempre não é de vez em quando, não é uma vez por dia, não é só quando as coisas estiverem boas. Porque muitas vezes a gente pode pensar, está tudo bem? Então vou me alegrar. Não está tudo bem? Vou reclamar. Está tudo bem? Glória a Deus, aleluia, deu um BO. Ah, não dá, difícil demais. Esse irmão, essa irmã, esse não sei o quê. E começa a reclamar. Quando Pedro dizia assim, eu não conheço esse homem, não sei quem é ele, a Bíblia diz que ele estava praguejando. Você entendeu? Quando ele diz, não conheço esse homem, não sei do que vocês estão falando, ele estava praguejando. Por quê? Porque ele conhecia Jesus. E sabia que eles estavam falando de Jesus, e quando ele disse isso, estava praguejando. Então, é muito simples a gente entrar por caminhos que não é o caminho de Deus, só que a gente talvez não tem noção do tamanho do problema que nós estamos arrumando para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, para a nossa vida familiar. O BO que nós estamos trazendo para nós quando nós reclamamos, quando nós deixamos de se alegrar em Deus, deixamos de regozijar em Deus. O que é regozijar em Deus, alegrar em Deus? É ter alegria nele, por ele, para ele, pelo fato de ele existir em nós. Isso é regozijar no Senhor. Aí eu escrevi aqui uma frase para deixar para você, que espero que você carregue essa frase, que diz assim: tristezas devem ser encaradas como circunstância, porque a alegria não depende das circunstâncias, e sim do estado de espírito que escolhemos e decidimos construir em nós para estarmos e vivermos. Eu vou ler de novo para você. Tristezas devem ser encaradas como circunstâncias, porque a alegria não depende das circunstâncias, e sim do estado de espírito que escolhemos, que decidimos construir em nós, para estarmos e para vivermos nele. O estado de espírito de celebração, de alegria, de regozijo, e não as circunstâncias. Tristeza é circunstância, alegria e regozijo precisa ser permanente, como o texto que nós lemos está dizendo, alegrai-vos no Senhor, e outra vez eu digo para vocês, alegrai-vos, ou regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez eu digo, regozijai. É mandamento, é ordem, porque faz parte de algo permanente. Alegria precisa ser sempre. Alegrai-vos sempre. Repita comigo, alegrai-vos sempre. Em quem deve ser a alegria sempre? Em quem deve ser a alegria sempre? No Senhor. A Bíblia não vai mandar a gente ficar triste. Claro que tristeza tem, eu até anotei 2 versículos para ele falar sobre ele aqui,
mas não deve ser algo permanente na vida de ninguém, são circunstâncias. O que precisa ser diuturnamente, permanente, corriqueiramente, chama-se alegria no Senhor. Por quê? Porque a alegria é que traz a força de Deus em nós. A tristeza é o que tira a força. Você quer ter força de Deus? Regozije, se alegre no Senhor. Quer perder força? Se entristeça. Eu não sei se as pessoas aqui costumam ler artigo científico, mas existe uma pesquisa no artigo científico que diz que dependendo da quantidade de angústia, tristeza que uma pessoa passa, ele perde, tem lá uma percentagem de vitaminas do corpo, de nutrientes positivos, e aqueles nutrientes, aquelas vitaminas vão transformando em toxinas, e as pessoas começam a ficar doentes, a adoecer de muitos tipos de problemas, dependendo do quanto tempo ela vai passando por tristezas, por angústia, por pesadelo, por turbulência. Quanto mais problema, mais deficita-se a saúde. Mais você traz problema de saúde, enfermidades, até enfermidades essas que são basicamente incuráveis. Elas são resultado de períodos longos de tristeza, de medo, de angústia, de desespero. Isso não deve ser escolha para ninguém. A escolha precisa ser a escolha da alegria no Senhor. E alguém vai dizer, mas se eu estou triste, a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Então você não pode pegar a tristeza e segurar ela. Se ela bateu na sua vida, joga fora e começa a adorar e a cantar e a se alegrar no Senhor. São atitudes, são comportamentos que nós precisamos ter diuturnamente na nossa vida. Ah, mas eu estou triste, joga a tristeza para lá e começa a louvar. Ainda mais agora que está fácil demais, todo celular tem música, todo notebook tem música, você tem outros componentes que você bota a música no carro, onde você estiver, bote para funcionar. E agora tem até a Alexa que você pode ter na sua casa, a música de novo, adoração, 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 louvor, 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 o dia inteiro se for o caso. Eu escuto mais Bíblia do que canto, mas de vez em quando eu escuto música também, é só de vez em quando. Para mim é texto bíblico, é ouvir leitura bíblica no celular. Meu tempo maior é para isso. Mas então eu quero ler de novo para você entender e guardar isso na sua mente. Tristezas devem ser encaradas como circunstâncias, porque a alegria não depende das circunstâncias, e sim do estado de espírito que escolhemos e decidimos construir em nós para estarmos e vivermos. Uma decisão sábia é decidir pela alegria. Alguém diz assim, não, mas fulano de tal me provocou, brigou, e daí? E daí? São os outros que mandam em você? Ou você é como um aparelho, esse aqui, ó. Um bom exemplo é esse aqui. Cadê o controle? Ia desligar agora. Você pega o controle e desliga. Não, mas eu quero ele ligado. Vai, liga de novo. As pessoas gritam com você, você desliga ou liga? Aí as pessoas sorriem para você, aí você liga ou desliga? Quem que controla você? Você é um equipamento de som que as pessoas gritam com você e você zanga? Hã? Porque parece que nós somos um equipamento que as pessoas gritam, a gente liga. Liga o start ruim. A pessoa grita, a gente zanga. Ligou você. Por que as pessoas têm que ligar e desligar você? Cadê o domínio próprio? De vez em quando acontece. Eu escuto alguma coisa assim e vem aquele start para me ligar. Falei, está amarrado aqui, você não liga não. Eu não dou controle para ninguém, o controle é meu. O controle da minha vida é meu. E eu não posso dar o controle para minha esposa. Se ela falar alto comigo, é a mesma coisa que estivesse dando um sorriso. Não vai me ligar. Pelo menos algo ruim ou bom, não me liga. Não é que ela faz isso, ela não faz isso. Mas se ela quisesse fazer, não ligaria. Eu que tenho que ter na minha vida um negócio chamado domínio próprio. A Bíblia fala sobre domínio próprio. A Bíblia diz sobre amor, paz, longanimidade, benignidade e domínio próprio.
O cristão precisa ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança e domínio próprio. É fruto do Espírito. A não ser que a pessoa não tenha fruto do Espírito, aí qualquer um liga e desliga. Mas se tem fruto do Espírito, se o Espírito Santo está ali, você não pode ninguém ligar você, a não ser Deus pelo Espírito Santo. Sempre está ligado no trono e não deixar ninguém desligar você do trono. Ninguém pode ou deveria desligar você do altar de Deus. E acontece fácil, né? Você está ali dirigindo o trânsito, passa alguém, pá, você já desliga. E aciona outro gatilho. E já vi crente no trânsito xingar os outros. Crente xingando o outro no trânsito. Ainda bem que aqui é todo mundo convertido, aleluia. Alegria é uma decisão. Esse é o primeiro ponto. Alegria é uma decisão. Tiago 5,13. Está alguém aflito entre vós? Ore. Está alguém alegre? Cante louvor. Para que serve a tristeza? Para te levar para a oração. E quando você vai para a oração, a alegria de Deus volta imediatamente. Porque a tristeza é circunstância, até o tempo de você dobrar o joelho e transformar tudo isso em alegria, em regozijo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tiago 1, versículo 1, diz assim: meus irmãos, considerem pura alegria o fato de passarem por diversas provações, ou tribulações, ou provações. Considere o fato de alegria o passar por várias tribulações. Aí o versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Considere o fato de alegria, o fato de passar por tribulação. Tem tribulação, tem problema, tem provações, tem privações. Considere o fato de se alegrar nesse momento. E por que a gente não para considerar o fato de se alegrar no Senhor no momento da tribulação? Está aqui o texto. É provação, é luta, é tribulação, é angústia. Considere o fato de se alegrar nesse momento. Transforma as tribulações, as provações em alegria. Bom, a Bíblia está dizendo, é porque deve ser assim a nossa vida. Porque é uma questão de escolha. Você escolhe se alegrar ou se entristecer. Porque a tristeza vem, decida alegrar, mesmo diante da tristeza que aparece. Não carrega tristeza, porque só vai piorar a sua vida. E aí, Mateus 5,11 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí o versículo 12, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Gente, que coisa maravilhosa. E por que é grande o vosso galardão nos céus? Porque assim estão perseguindo você, também perseguiram os santos e profetas que foram antes de vocês. É o texto. Então nós não somos os primeiros a passar por dificuldade, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos nos considerar bem-aventurados quando as pessoas injuriar, mentindo, disserem todo mal contra você, se alegre. Meu Deus, e a gente vai ficar triste, a gente vai zangar, vai brigar. Está aqui o texto. Ou a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ou então não vai servir de nada você ter uma Bíblia e ela não governar a nossa vida. Para que serve a palavra? Não é para nos orientar a viver bem, é a viver com Deus? Então precisamos pegar a palavra e fazer cumpri-la em nós. Atos 5:28, dizendo: não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Aí o versículo
capítulo 5, versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus, ou pelo seu nome. Sintetizando o texto bem rapidinho, esse capítulo é um capítulo que mostra que os discípulos estavam pregando, aí as autoridades foram lá e pegaram eles, levaram no lugar, bateram todos eles, mas bateram. Aí falaram com eles: nunca mais você prega no nome de Jesus, não fale desse Jesus em mais nenhum lugar, vamos liberar vocês vão embora. E eles foram embora e começaram a pregar tudo de novo, feliz da vida e pregando. Prenderam de novo eles. E aí, esse texto já é o segundo momento. Prenderam de novo e disseram para eles: nós não tinha demonstrado, ou seja, batido em vocês e dito para vocês, não pregue no nome desse Jesus que vocês estão pregando. Aí houve várias audiências, pessoal que sim, que não, e vários. Depois você vai ler o texto, porque a parte que eu quero deixar é que logo em seguida liberaram ele, e o texto está dizendo: retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles estavam felizes. Sabe, fico imaginando Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, todo mundo ali. Gente, nós apanhamos, nós sofremos. Olha o tamanho do vergão, olha o corte que eu estou com ele no rosto, pelo Jesus, por nosso Jesus. Ele devia se abraçar, glorificar a Deus, talvez sangrando, feliz, porque eram dignos de sofrer pelo nome de Jesus, todos celebrando. E aí a gente não aguenta uma pressãozinha, que não tem nada a ver com isso, porque aquilo era uma guerra de verdade. A gente não aguenta uma pressãozinha e a gente para de celebrar, para de adorar, para de cantar, para de glorificar, porque tem muito B.O. Os problemas pequenos tiram a gente da bênção, tiram a gente da alegria, tiram a gente da adoração. Aí a gente não consegue vazar o dia todo só celebrando. Tem B.O.? Tem, glória a Deus, aleluia, aleluia, e continuar glorificando o nome do Senhor. A Bíblia diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. A segunda coisa que eu quero falar para você, que a primeira coisa é a alegria, é uma decisão, é uma escolha. E eu estou falando essa palavra com você nesta noite, e o tema é: alegrai-vos sempre no Senhor. E falando em alegrai-vos sempre no Senhor, esse capítulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai. Repita comigo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai. Vamos decorar o versículo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Vamos sair daqui decorado esse versículo. Você vai poder falar: agora eu sei um versículo de cor, numa noite. Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. A segunda coisa que eu quero falar com você é: a boa escolha salva a vida. A boa escolha salva a vida. Pensa numa boa escolha que alguém faz e uma má escolha que alguém faz. Você está num trânsito e os carros passando em alta velocidade. A boa escolha é esperar todo mundo passar, ou ir na faixa de pedestre e esperar os carros passar para você entrar na faixa de pedestre. Muita gente não faz uma boa escolha. Acha que vai chegando na faixa de pedestre e já vai correndo, atravessando, sem esperar o outro carro passar. Aí toma uma trombada, morre e vai culpar. Já é tarde, né? Já morreu. Não tem nem quem culpar. Os outros vão tentar culpar. A questão da boa escolha é quando a gente faz escolha pensada. Não dá para você chegar num lugar onde passa um monte de movimentos, não tem nem faixa de pedestre, a pessoa vai chegando e vai entrando. A boa escolha salva a vida. Estou dando esse exemplo por causa das escolhas que eu coloquei aqui, que muitas vezes a gente não faz e que deveria fazer. A Bíblia diz assim no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 26. Efésios 4, 26, diz assim: irai-vos
e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Significa que irar, no fato de irar em si, ainda não deu lugar ao diabo, mas permanecer na ira, aí deu lugar ao diabo. Dá para entender? Quem está entendendo aí, diga amém. Vou dar um exemplo de irar e dar lugar ao diabo. Digamos que alguém passou intencionalmente, bateu em você, pá, você foi intencional. Na hora o sangue ferveu, respirou, está perdoado, glória a Deus, aleluia. Você irou, mas não pecou. Ah, é? Você fez de propósito? Você me paga. Aí já pecou. Irai-vos e não pequeis. Irar não é problema. Problema é permanecer a ira e ainda pensar em devolver. Quem está me entendendo aí? Fala para alguém do seu lado, cuidado com a ira. E a Bíblia está dizendo, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Significa que se você preservar a ira, já era, já deu lugar. E um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia, ao ruído de suas catacumbas, ou seja, ao ruídos da sepultura. Um abismo chama outro abismo, esperando na sepultura. Tem muita gente morrendo por causa disso, porque um abismo chama outro abismo. Hebreus 10, 4 diz assim: porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Gente, esse texto é muito rico, e eu não vou entrar nos detalhes dele por causa do nosso tempo, porque a ideia é falar sobre a boa escolha. Mas o texto que Paulo está dizendo aqui, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo: olha, eu estou muito contente com vocês, porque vocês se compadeceram, vocês tiveram compaixão de mim nas minhas prisões, no momento que eu estava preso. E com alegria, vocês aceitaram o roubo dos vossos bens, o assalto dos vossos bens. As traduções mais importantes é assim: o espólio dos vossos bens. Espoliaram os vossos bens, e vocês levaram isso de boa, o espólio dos vossos bens, tomaram a casa de vocês, tomaram o carro de vocês, tomaram tudo que vocês tinham, e vocês receberam com alegria o espólio dos vossos bens. Gente, olha que texto extraordinário Paulo está dizendo, o escritor aos Hebreus: vocês se compadeceram das minhas prisões, e vocês receberam com alegria o roubo ou o espólio dos vossos bens. Perderam tudo e estavam felizes da vida. Diga para mim assim: mas eles eram crentes. Diga para mim: mas eles eram crentes. É por isso que eles estavam alegres mesmo no prejuízo. Estavam convertidos de verdade, sabendo que a gente não deve viver pelas coisas terrenas. Aqui tudo passa. E dinheiro não tem dono. A gente pensa que dinheiro tem dono, não tem. Dinheiro vai de mãos em mãos. Pode estar um monte na minha mão hoje, amanhã não tem nada. Eu não posso me alegrar por ter ou não ter. A minha alegria é por ser ou não ser de Deus. Porque tem muita gente se alegrando pelo que tem, ou entristecendo pelo que não tem. E aqui Paulo está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo: vocês se compadeceram de mim nas minhas prisões, e receberam com alegria o espólio dos vossos bens. Levaram os vossos bens, tomaram o que vocês tinham, e vocês estão felizes da vida. Gente do céu, eles eram crentes. Diga para mim de novo: eles eram crentes. Aleluia. Será que eu seria igual a eles se eu vivesse naquele tempo? Talvez, pode ser que sim. Alegrar no prejuízo assim? Tem que ser crente, tem que estar com o céu garantido. Não, meus negócios não são aqui, eu posso perder tudo, e eu tenho uma casa permanente, a minha casa é no céu. Então aqui eu estou de empréstimo, porque a minha casa é no céu. Esse crente vai se alegrar, até nos momentos difíceis, até nas horas difíceis, ele vai se alegrar.
e vai receber a mensagem aqui como a mensagem de Paulo, ou do escritor aos Hebreus. Aí o Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só, Romanos 5,5, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor de Deus que está impregnado em nós, e não as coisas. Coisas passam, coisas vão embora, mas nós temos um céu eterno nos esperando, e ninguém vai levar nada, gente. Você não vai levar seu carro, você não vai levar suas pepitas de ouro, você não vai levar sua conta bancária, você não vai levar nada. Se for para o céu, não vai precisar, que lá tem ouro. Se for para o inferno, lá vai ser tudo queimado. Então não tem jeito, ninguém vai levar nada. Mas como nós estamos preparando para ir para o céu, já tem ouro, já tem de tudo lá, não precisa levar nada. Então, a juntar tesouros na terra é uma tolice. Claro que a gente vai organizando assim, vai que eu tenho pepina aí, eu tenho pelo menos um pé de meia. A gente pensa assim, mas entrar numa demanda ruim é complicado. E eu escrevi mais uma frase aqui, esse é pequenininho: o maior problema é que somos carnais, porque brigamos por coisas tão ínfimos, tão pequenos. Brigamos por coisas que não deveríamos nunca brigar, mas a gente briga. Tem gente que briga porque derramou comida na mesa, porque isso, porque aquilo outro, porque deixou alguma coisa fora de lugar. A gente briga por coisas tão ínfimas, tão desprezíveis, e não deveríamos. Era levar a vida mais de boa. Ah, deu B.O. aí, ó, tudo bem, está tudo certo, está tudo em paz. Já viu aquelas pessoas que, se chega um visitante em casa e quebra um prato, não, está tudo bem, pode deixar que eu cuido. Mas se é alguém de casa, fala: toma jeito, você não segura o negócio direito. Não vou perguntar quem faz isso. Esses dias eu quebrei um negócio lá em casa, minha esposa ficou feliz da vida. Olha, que bom, eu também já quebrei. Isso mostra a diferença, quando a gente não está amarrado nas coisas. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto é um texto espetacular, usado na ideia de que eu posso ter dinheiro, posso ter conta bancária, posso ter carro novo, posso ter riqueza, posso ter isso, posso aquilo. Não. Quando Paulo escreveu esse texto, ele estava dizendo, na ideia do posso enfrentar até o maior pesadelo da minha vida. Paulo estava dizendo, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. O versículo anterior. Eu sei ter dinheiro, não ter dinheiro, eu sei passar fome, eu sei ter abundância, eu sei ter pouco, não ter nada, para mim é tudo igual. O que Paulo estava dizendo? Eu estou sempre alegre com Deus, tendo ou não tendo, porque é Deus que sustenta. Repita comigo, é Deus que sustenta. Agora fala para mim, eles eram crentes. Para ter um negócio desse aí na vida, na alma, porque eles eram crentes mesmo. E aí repita comigo de novo aqui, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos lá? De novo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Vamos sair daqui decorado. O terceiro ponto diz assim: quem murmura ou reclama desenvolve toxinas e pioram o seu humor. Quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, mais desenvolve toxinas, venenos que correm pelo sangue, e mais mal-humorado você vai ficando. E esse tema, esse ponto, chama-se murmuração versus alegria. O que é que você vai permitir comandar você?
o start da alegria, quando você liga a alegria, ou quando você liga o mau humor, ou a murmuração. Nós estamos numa campanha de 40 dias e não murmurar. Significa que eu preciso acionar o gatilho da gratidão, da alegria, do regozijo, do louvor. Acione o gatilho da gratidão e desliga o da murmuração. Isso deve ser uma prática rotineira. Com o tempo, a gente aprende a se alegrar sempre. A gente vai treinando a nossa autoestima. 1 Coríntios 10:10. E não murmureis. O Paulo é muito categórico. Vocês não podem murmurar. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo estava falando sobre o deserto, sobre as experiências do deserto. Vocês não devem murmurar, porque alguns deles murmuraram e foram destruídos, foram consumidos pelo destruidor. Quando a murmuração começa, o destruidor vai destruindo, o destruidor. E isso, falando das toxinas do corpo, vai matando a pessoa aos poucos, vai desenvolvendo vários tipos de doença. É fígado, é rim, é pulmão, é diabetes, colesterol, vai desenvolvendo doenças de tanta murmuração, de tantas toxinas ruins no corpo. E aí, para concluir essa parte, murmuração versus alegria, Filipenses 2,14, façam todas as coisas, sem murmuração, nem contenda. Uma outra versão diz, fazei todas as coisas, sem murmuração, nem contenda. O que é a versão ali, fazei todas as coisas, sem murmuração, nem contenda. Fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contenda. Isso deve ser uma prática para nós. Qualquer coisa que vocês forem fazer, não murmure e não contenda. Ou seja, não reclame e não discuta. Picuinha, para de brigar e para de murmurar. Sem murmuração nem contenda é sem reclamar e sem brigar. Sem bater boca. Quem aqui gosta de bater boca aí? Só eu? O único pecador da turma. Não, mas não é desse jeito. Não, mas eu falei para você. Ainda bem que é só eu que mexo com esse negócio. Façam todas as coisas sem murmuração, nem contenda. Fale bem baixinho para alguém do seu lado. Não pode bater boca com ninguém. Se Paulo vivesse nessa época agora, ele ia falar, meu Deus do céu, de onde surgiu esse povo que diz que é crente? O povo briga demais, contende demais, reclama demais, fala o que não deve. Eu quero deixar com você o último ponto. E o último ponto é, alegrai-vos na esperança. Se temos uma esperança, a Bíblia diz alegrai-vos na esperança. Ou seja, a gente tem que estar sempre olhando para a esperança. Se você olhar para a esperança, então você vai desenvolver uma alegria sempre, porque o seu olho está na esperança. E a nossa esperança não é esperança nas coisas que se desfazem, que se desmancham, nas coisas que perecem. A nossa esperança é um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. É lá a nossa esperança, porque aqui tudo passa. Tem gente achando que vai morar na terra para sempre. Não vai. Você vai morrer. Fala um pouquinho do seu lado, você vai morrer. Você vai morrer, criatura. Porque muita gente pensa que vai ficar aqui pro resto da vida. Não vai. Você não vai ficar aqui para sempre. Olha só. Romanos 12, 24. Porque em esperança já somos salvos. Em esperança fomos salvos, ou somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como vai esperar se já está vendo? Isso é Romanos 12, 24. Porque a esperança não traz confusão. Em esperança nós somos salvos, e a esperança que se vê não é esperança. Porque como alguém vai esperar se já viu? Então nós temos uma esperança, algo que ainda não foi visto. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Olha o texto aqui, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e
perseverai na oração. Gente, se a gente estiver orando sempre, orar sem cessar. Orar sem cessar é aquele negócio de você pode estar resolvendo as coisas, na sua cabeça está ali: o sangue de Jesus tem poder, Deus cobre com teu sangue, com tua graça, Senhor, vai fechando as portas do inferno, o Senhor vai trazendo paz e prosperidade nesse lugar. Sua cabeça tem que estar ligado com Jesus o tempo todo. Isso é orar sem cessar. E quando tiver oportunidade, dobra o joelho também e levanta um clamor. Quem entendeu isso, diga amém. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E eu quero deixar um texto com você extraordinário. Salmo 62, versículo 5. Ó minha alma. Esse é o salmista. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Versículo 6. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. Ele é a minha defesa, não serei abalado. E o versículo 7, em Deus está a minha salvação, e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu Deus, e o meu refúgio está nele. Ele é o meu Deus, e o meu refúgio está nele. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Olha só, e não somente isto, mas nós nos gloriamos, ou outro texto, outra tradução diz, nós nos regozijamos na tribulação. A gente se alegra na tribulação. Paulo está dizendo, nós nos alegramos na tribulação. A tribulação é um fator de alegria para nós, mas para nós aqui, crentes brasileiros, não. Se vem problema, a gente entra em parafuso. Precisamos fazer essa mudança. Pergunta para alguém do seu lado: você quer fazer essa mudança na sua vida? Eles encaravam a tribulação como um fator de alegria. E sabe por que eles encaravam a tribulação como um fator de alegria? Porque na tribulação é que nós geramos a paciência de Deus, começa a fluir na nossa vida, e a gente vai ganhando os valores da paciência. Na hora da tribulação você vai ganhando a musculatura espiritual, vai ficando mais forte com Deus e em Deus, mais preparado para a próxima luta. Então Paulo estava dizendo, por que nós nos alegramos na tribulação? Porque na tribulação produz paciência, e a paciência desenvolve a experiência, e a experiência gera a esperança, e a esperança não traz confusão nenhuma, porque o amor de Deus já está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso para as nossas vidas. E eu concluo essa parte para a gente celebrar a ceia com Salmo 30, versículo 5. Porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, uma outra tradução, mas a alegria vem pela manhã. O problema pode surgir como uma enxurrada, mas logo em seguida vem o frescor de Deus na nossa vida. Vem o socorro do Senhor, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia, diz o salmista. Por isso, não temeremos, porque ainda que as águas rujam, se perturbem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a confiança de quem confia no Senhor. Não se abala, diz a palavra de Deus, mas permanece para sempre. E aí, terminando de novo com o versículo que nós acabamos de decorar. Glória a Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4, de novo vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos.
Esse aqui é o mandamento, está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora eu queria que você olhasse para alguém da sua direita ou esquerda e combina com alguém aí para você profetizar na vida dele esse versículo. E mostra para a pessoa: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Repita para essa pessoa: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olhe para alguém e diga: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso é bom você falar para alguém que está convivendo bem perto, falando assim: fique sempre alegre. Se eu fizer alguma coisa, não reclama. Celebra. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E vou ler de novo as frases que esta semana eu estava preparando isso aqui, Deus me deu essa frase: tristezas devem ser encaradas como circunstância, porque a alegria não depende das circunstâncias, e sim do estado de espírito que escolhemos e decidimos construir em nós e para vivermos nela. Então, a partir de hoje, não viva a tristeza como algo sólido na sua vida, mas como uma circunstância para transformá-lo em alegria logo em seguida. Joga ele na presença, pega a tristeza, joga ele no altar de Deus de imediato. Ele vai ser transformado em alegria logo, logo. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus.